Nós vamos nessa noite, irmãos, refletir sobre a Bíblia. O título da mensagem é A Bíblia é a Palavra de Deus para nós, porque podemos confiar na Bíblia e só na Bíblia. Eu queria saber sua Bíblia, então, em Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo. E a partir do exemplo daquilo que Deus fez com o povo dele naquele retorno do exílio, onde Neemias e Esdras foram usados para encorajá-los e lembrá-los da importância da palavra, que nós possamos também aprender a importância da palavra de Deus, da Bíblia, para nós. Neemias capítulo 8, vamos ler os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O cenário aqui é o retorno, é um dos grupos de retorno do cativeiro na Babilônia. E o cativeiro babilônico, nós vemos pela linguagem dos profetas, que anunciaram, que pregaram, especialmente quando a gente vê Isaías alertando o povo de Israel, Jeremias falando daquilo que vai acontecer, prevendo o cativeiro, a disciplina da parte de Deus. Nós entendemos que ele foi um ato de juízo e disciplina de Deus sobre o seu povo. E é interessante perceber que, obviamente, o povo que voltou do cativeiro não era um povo perfeito. Mas para algumas coisas, aqueles 70 anos do cativeiro serviram para dar uma nova visão ao povo de Deus, especialmente na percepção de como deve ser a relação com Deus e o lugar da palavra de Deus nessa relação. Antes do exílio, nós vamos lembrar das histórias de Israel, no tempo das monarquias que eram sólidas, como de Saul, Davi, Salomão, mas mesmo depois da divisão do reino do sul em Judá, nós vemos que, muitas vezes, o sacrifício no templo, ou os rituais de sacrifício no templo, eles tinham muito mais valor do que a palavra de Deus. Os sacrifícios tinham prescrição na Bíblia, mas muitas vezes ocuparam um lugar superior à obediência à palavra. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o povo de Deus no passado, fazia aquilo que muitas vezes nós fazemos hoje, colocando rituais ou ritos de culto como maneira de substituir, de maquiar a falta de conhecimento, de estudo, de obediência à palavra de Deus. Então o povo de Deus era capaz de desobedecer a Deus em tudo e no sábado ia oferecer um sacrifício. A repetição disso faz, por exemplo, o profeta Isaías começar o seu livro com palavras duríssimas como Deus falando, parem de fazer culto para mim. Eu não suporto mais o culto de vocês, eu não aguento os sacrifícios. Por quê? Porque vocês não me obedecem. A palavra estava sendo negligenciada. No cativeiro, Judá, o reino do sul que restou de Israel, não tinha mais lugar para sacrificar, não tinha templo. No cativeiro não tinha sacerdote, não tinha como muitas vezes saber quem era de linhagem sacerdotal, ou se havia, não tinha em todos os lugares. Então no cativeiro só restou para Judá o quê? A palavra, o livro da lei. É interessante perceber como a disciplina de Deus, como a disciplina de um pai, ensina o filho o que ele deve aprender. E Judá passa a ter uma nova relação com Deus por meio da palavra. Agora eles voltaram do cativeiro. Muitos deles só conhecem a palavra por alto, por pouco. E um dos grupos é liderado por Neemias e Esdras. E é interessante perceber na narrativa de Neemias, mas também na narrativa do livro de Esdras, como o povo tinha sede da palavra. No livro de Esdras, há um tipo de um canto entoado, como Esdras relata. Eles repetem, tragam um livro, tragam um livro. Uma espécie quase de uma música, de uma canção. Traz o livro para a gente, é isso que nós queremos, não queremos mais nada além disso.
Lemos aqui Neemias relatando o que aconteceu nesse dia, Esdras pregando no primeiro dia do 7º mês, e como o povo diz, traga a lei, é isso que nós queremos. Nós, como povo de Deus, precisamos aprender o lugar principal, a proeminência, supremacia da palavra sobre quaisquer outras coisas. Nada na vida cristã pode apagar ou substituir a obediência à palavra, ou pode apagar a desobediência a ela. Nada na vida cristã pode fazer isso. Nós sabemos disso. Mas em nossos dias a questão é outra. Além do risco que o nosso coração, o meu e o seu, tem de negligência, a tentação de ceder, de ouvir, as certas coisas que nós escutamos, às vezes ditos inclusive, ainda há pouco oramos pelos nossos seminários, dentro de seminários que desmerecem a palavra de Deus. E algumas perguntas surgem, por exemplo, nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que ela é diferente de outros livros sagrados, ou chamados sagrados? Qual é a diferença? Meus irmãos, muitas vezes, para quem está fora do povo de Deus, que está observando de fora, a nossa confiança na Bíblia pode parecer algo subjetivo. Mas para nós, para o cristão, não pode haver dúvida quanto à importância de confiar na Bíblia e só na Bíblia. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas para isso eu tenho que falar um pouco sobre revelação. Brevemente, falar sobre revelação, para depois falar da importância da Bíblia e o que devemos fazer, então, para valorizar a Bíblia. Primeiro, meus irmãos, existem dois tipos de revelação de forma mais geral, nós podemos resumir assim. A chamada revelação geral, que se manifesta, por exemplo, na criação e no coração dos homens, daqui a pouco eu vou explicar com 2 passagens bíblicas, e também a revelação especial, aquela que Deus transmitiu na palavra dele e em Cristo, porque Cristo é a palavra encarnada, é o verbo que se fez gente, como lemos no início do culto, no prólogo de João. Então, esses são os tipos de revelação. E por que Deus precisa se revelar? Por que Deus precisa falar? Porque, meus irmãos, se Deus não falasse conosco, nós não teríamos como saber que Ele existe e quem Ele é. Por nós mesmos, nós não teríamos condições de investigar e chegar à conclusão: existe um Deus, eu sei quem Ele é. Porque nós somos limitados, nós somos de outra natureza. Nós somos de outro aspecto de qualidade. Nós não poderíamos investigar Deus, sondar Deus com nossos recursos próprios. Basta observar como nós conhecemos tão pouco de tantas coisas que estão muito mais acessíveis a nós. Nós conhecemos tão pouco do nosso próprio corpo. Ano após ano, descobertas novas acontecem, às vezes desmentindo descobertas anteriores. Nós conhecemos pouquíssimo sobre, por exemplo, os oceanos do nosso planeta. Eu fico impressionado quando vejo alguns documentários que mostram animais que eu nunca ouvi falar. Eu falo, como é que pode? Nós estamos investigando e até agora a gente não descobriu isso. Nós conhecemos menos ainda do universo que nos cerca. Como nós poderíamos prescrutar a mente de Deus se Ele não falasse de si próprio? Então Deus tem que revelar-se, tem que se mostrar, tem que falar para que nós possamos conhecê-lo. Por isso, Ele usa esses meios, a revelação geral, a criação, o coração dos homens e a revelação especial para manifestar-se. Elas não são idênticas, mas elas são complementares, e eu quero que você percebesse isso agora, nesse momento. Na revelação geral, um exemplo da manifestação de Deus na criação, talvez o mais bem trabalhado, mais claramente exposto, é o Salmo 19. Vamos ler juntos o início do Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, que não se ouça a sua voz. Interessante porque depois da segunda metade do Salmo 19, vai falar de revelação especial, de palavra. Mas a primeira parte do Salmo 19 fala da revelação da criação. Deus se faz manifesto. E aqui é um interessante recurso poético, né? Temos aqui o irmão Jorge, que é um poeta e professor da poesia, uma aparente contradição. Ele diz que fala, mas não tem palavra. Ele declara os céus, a criação declara que esse Deus existe, sem usar nenhuma linguagem. É interessante isso. Ou seja, nós vemos na criação a impressão do Criador. A criação revela que há um Deus. Também o coração dos homens mostra que há algo acima deles. Romanos 2, quando o apóstolo Paulo argumenta sobre o estado de todo homem sem Deus no capítulo 1, e ele entra no capítulo 2, e olha o que ele diz no versos 14 e 15.
Porque quando os gentios são aqueles que não são judeus, não têm a lei, a escrita, o Antigo Testamento, para ser mais específico aqui, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Por que alguém que não conhecia a lei que Deus revelou a Moisés, muitas vezes praticava algo que essa lei prescrevia? O apóstolo Paulo vai dizer, porque no coração dos homens, Deus escreveu uma lei. Eles sabem. Isso aqui nós sabemos. Quem ensina para a criança que quando ela faz alguma coisa errada tem que esconder? Alguém ensinou isso? Você lembra? Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, faz uma coisa errada, faz escondido. Por quê? Por que faz escondido? Porque no coração está gravada uma lei, que diz que quando ele faz uma coisa errada e desobedece, tem que ficar escondido, para não sofrer a repreensão devida. Os homens sabem que há uma lei. Deus revelou que há um padrão no coração dos homens. Só que não fica só assim. Se Deus revela-se como Criador, ou seja, não há espaço para sorte, para acaso, não há espaço para outras divindades. Deus revela seus atributos também na criação, na revelação geral. Na revelação especial, ele se mostra mais claramente como Redentor, como aquele que age para salvar. 2 Pedro 1, 21, falando sobre a Bíblia, o que é a palavra de Deus, vai dizer claramente, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. O apóstolo Pedro nunca poderia conceber qualquer noção de Bíblia que não fosse como palavra de Deus. Interessante isso. Os apóstolos, os crentes do primeiro século, nunca aceitariam qualquer relativização quanto à autoridade e inerrância das Escrituras. Nunca aceitariam. Nunca aceitariam alguém dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas em parte. Eles nunca aceitariam isso. Perceba como Pedro tem alta conta para dizer, olha, nenhuma profecia é de origem humana. Foi Deus falando sempre. Em todas as palavras foi Deus falando. Nenhuma margem para questionamento da parte do apóstolo. Ele crê piamente que Deus falou na sua palavra. E Deus não só falou na sua palavra, mas de forma mais clara, a palavra nos revela isso. Ele falou por meio da palavra, o verbo encarnado, que é o próprio Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1, a introdução da carta de Hebreus, inclusive, é belíssima também nesse ponto, quando vai dizer, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. O Filho é a revelação suprema, a mais sublime. Se Deus se revela na criação como Criador, não há outra divindade, não há acaso, só há um Deus. Ele se revela pela palavra, por meio de Cristo, como Redentor, para salvar os homens, para que eles creiam, para que eles possam ser salvos. Romanos 10, 17 vai mostrar como a revelação especial nesse aspecto, como a Bíblia, ela é indispensável, ela não pode ser substituída. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o instrumento para salvar. Deus estabeleceu assim. Deus criou de forma engenhosa para funcionar dessa maneira. A palavra que criou o mundo é a palavra que recria, que regenera. É a palavra que opera na salvação. Então, por isso, a Bíblia, a revelação especial de Deus é indispensável. Nós nunca podemos negar o fato de Deus ter se revelado na criação. Mas isso não é suficiente para que os homens se arrependam dos seus pecados e confiem em Cristo. É suficiente para que eles fiquem desculpáveis, porque há um Deus. Mas só na revelação especial, só na palavra de Deus e no verbo encarnado, a pessoa de Cristo, que essa palavra revela. Os homens são confrontados com a necessidade de depositar fé, depositar confiança em Deus. Bem, mas eu comecei dizendo que era para mostrar por quê nós devemos confiar na palavra de Deus. Porque como cristãos, isso não pode haver dúvida sobre isso no nosso coração, na nossa mente. Primeiro, quero levantar então dois riscos, duas implicações de duvidar da veracidade da Bíblia. Quando alguém tem aí o título que tiver, seja pastor, bispo, ou se ele quiser inventar qualquer título para ele, questiona a veracidade da Bíblia, nós como cristãos temos que ter uma luz de alerta na nossa mente. Primeiro, porque se eu duvidar da veracidade da Bíblia, eu coloco dúvida
sobre a palavra de Deus, da mesma maneira que foi colocar dúvida para provocar a queda. Foi colocar dúvida sobre a palavra de Deus que resultou na queda do homem. Gênesis 3:1, os irmãos podem ler? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás. Agora o versículo 4 e o 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa narrativa é riquíssima. Nós não vamos ter como entrar em todos os pormenores, mas perceba, já na superfície do texto está claro. Quem está colocando em dúvida a palavra de Deus é a serpente. E é justamente essa artimanha que seduz nossos primeiros pais a desobedecerem a Deus. Meus irmãos, duvidar da veracidade da palavra de Deus produziu a queda humana. Foi porque a palavra de Deus foi posta em xeque como sendo dura demais, porque a primeira serpente fala sobre isso, não pode comer de nada, e não foi isso que Deus tinha falado. Era o contrário, podia comer de tudo, menos de uma árvore. E depois, abertamente chamando Deus de mentiroso. Abertamente. Chega a ser irônico. O pai da mentira acusando o Deus da verdade de ser mentiroso. Mas foi por isso que os seres humanos caíram. A humanidade caiu por causa disso. Então, quando alguém coloca em dúvida a palavra de Deus, a veracidade dela, está se juntando a um time não muito bom. Tem companhia não muito agradável desse lado desse time. A primeira vez que isso aconteceu foi na queda da raça humana, e foi o próprio Satanás, o diabo, que enganou os homens, colocando em dúvida a palavra de Deus. É muito arriscado fazer isso. É a diferença entre vida e morte. É a diferença entre estar na luz e estar perdido. É a diferença entre ter caminho para seguir e não saber por onde seguir, ficar desorientado. Essa é a diferença entre confiar na Bíblia como palavra de Deus e de não confiar na Bíblia como palavra de Deus, ou suspeitar da palavra de Deus, da sua veracidade. Um segundo risco, uma segunda implicação, é que colocar a Bíblia em dúvida seria colocar dúvida sobre a própria salvação. Confiar na salvação recebida da parte de Deus é necessariamente confiar naquilo que Deus fala. 1 João 5, versículo 13, o apóstolo, na sua conhecida carta, vai dizer assim: essas coisas vos escrevi a vós. Que coisas que ele escreveu? A primeira carta de João, até essa parte da carta, até o capítulo 5, ele fala sobre o quê? O fato de que temos que reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, fala da teologia correta, crer que ele é o Filho de Deus e que ele veio como gente, que ele morreu, que ele ressuscitou. Ele fala sobre o desejo por santidade. Ele fala sobre o amor ao próximo, vai dizer, eu escrevi essas coisas, ou seja, o Evangelho, eu escrevi para vocês, para que vocês credes, para que credes, os que credes o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Meus irmãos, isso é muito simples de entender esse ponto. Se eu duvido que a Bíblia é verdade, ou que parte dela é verdade, que segurança eu posso ter da salvação recebida da parte de Deus? Porque se a Bíblia tem alguma parte não confiável, ou ela inteira não é confiável, o que Deus diz sobre Ele mesmo, eu posso confiar? O que Deus diz sobre mim, eu posso confiar sobre o meu estado sem Deus? E o que Deus apresenta como solução para minha perdição, que é Cristo, o Salvador, eu posso confiar nisso? É claro que não, se eu coloco dúvida sobre a Bíblia. Por isso, nós como cristãos, nós não temos meramente a Bíblia como um livro de regra. Ele é o livro de regra final que temos, mas é mais do que isso. Ele é a única rocha segura que nós temos para pisar, para saber que estamos salvos. É só pela Bíblia, é só pelo que ela revela. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro de um vídeo, eu costumo brincar com os jovens, que de vez em quando eles perguntam assim, pastor, viu o vídeo tal? Viu o vídeo tal? Eles gostam muito, né, audiovisual, né, geração muito audiovisual. Eu falo, alguns vídeos que eu vejo, eu falo assim, olha, eu vi e é uma pena que não dá para desver nada, né? Vocês não sabem disso, né? Depois que você vê uma coisa, você não consegue desver, não dá. Assim, depois que você ouve, não consegue desouvir, né? Então, tem vídeo que eu gostaria de desver se eu pudesse. E um deles que eu gostaria de desver é um antigo pastor, que não é pastor, mas obviamente, praticamente meu xará, onde ele diz que a Bíblia não é o livro de Deus, porque Deus tem livros mais importantes para escrever.
E depois, no final do vídeo, o mesmo vídeo, não foi outro dia, no mesmo dia, ele começa a exaltar a pessoa de Cristo com elogios à sua própria boca. E eu fico pensando, que Cristo é capaz de exaltar alguém que acabou de negar a veracidade e a confiança na palavra de Deus? Por onde é possível conhecer esse Cristo, então, se não é pela palavra revelada? É uma demonstração clara da ignorância que o pecado e a desobediência colocam na mente humana. Da rebeldia do coração que faz ele ficar ignorante, ficar embrutecido. Jesus, quando falava, também relatado por João agora no Evangelho, falava das Escrituras, olha o que ele disse. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou, olha, vocês sabem, está falando com os fariseus, vocês sabem que as Escrituras têm a vida eterna? Ela fala sobre isso? E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. É lá que vocês vão me encontrar. Pode procurar. É lá. Então, há grande risco de colocar a palavra de Deus em dúvida. Risco de desobediência, de perdição, de ficar desorientado, e risco de não ter confiança e segurança na própria salvação, ou seja, no próprio relacionamento com Deus. Sem a palavra de Deus, a nossa relação com Deus não tem parâmetro, não tem segurança, não tem onde nos apoiarmos. O que a Bíblia fala sobre si mesma? Brevemente, antes de falar sobre questões práticas. Bem, lemos ainda há pouco, vou ler novamente, 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, o conhecido texto de 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir e para instruir em justiça. Interessante porque na carta escrita a Timóteo, falando sobre o que deve ser feito no ministério, na vida cristã, Paulo diz, olha, toda a Escritura foi Deus que inspirou. Para quê? Para você poder ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Deus deu o meio, Deus deu um instrumento para isso. E é interessante porque o toda aqui, assim como em todos os lugares, pelo menos os que eu conheço do Novo Testamento, é toda. Não há uma alternativa. Não tem asterisco em nota de rodapé. Olha, é toda, mas aquela página, ou aquele capítulo, aquele livro, não, aquele você releva. Eu sei que muitas vezes nós, eu e você, nós temos dificuldade com alguns textos. Eu tenho, você também tem. Por quê? Não por causa da palavra de Deus, mas por causa da nossa dificuldade, nossa compreensão, nossas limitações. Qual de nós nunca passou por um texto bíblico e falou, olha, não entendi. É difícil para mim. Eu me lembro, uma vez ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, pregando, segundo ele, no salmo mais difícil que existe. E olha, eu acho que eu concordo, porque se foi ele que falou, também porque era difícil, que é o Salmo 88. Ele diz, olha, esse é o salmo mais difícil que eu conheço, que eu já estudei. É um salmo muito difícil, porque, diferente de outros salmos de lamento e de choro, esse salmo, o salmista fala das suas dores e dificuldades, e não tem aquele, então o Senhor falou comigo, então lembrei. No Salmo 88 não tem, ou então não aparece. Parece que o salmista realmente ficou com aquela dificuldade de perceber, no meio do sofrimento, no meio da dor, algum sentido para as coisas. Qual de nós nunca passou por um texto bíblico que teve dificuldade de se relacionar com ele? Mas a Bíblia garante que toda ela é a palavra de Deus. Inclusive, meus irmãos, a genealogia. Não pula a genealogia não, lê ela direitinho. Lê ela direitinho. Porque nós possamos entender que o que Deus está fazendo na história. Teve antes, tem depois. Ele não começou de um dia para o outro. Ele começou lá atrás. Perceba que toda vez que Deus fala com Moisés, ele fala, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele está falando de genealogia, só que ele falou só 3. Mas está falando o quê? Eu vim lá de trás agindo, Moisés. Eu não comecei hoje. Eu não conheci vocês hoje, não. Eu conheço vocês há mais tempo. Eu estou agindo muito mais tempo. Você não era nascido, você não existia. Eu já estava agindo com esse povo. Então, Deus mostra em toda a sua palavra que toda ela é palavra de Deus. Inclusive, eu tenho uma dessas Bíblias, por isso eu vou dizer isso, não estou acusando, não, mas tem algumas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho. Não é errado, não é pecado, não precisa jogar fora essa Bíblia, mas tem que ter cuidado. Para não achar que toda vez que encontra um parágrafo em vermelho, aquele é mais palavra de Deus do que as partes que estão em preto, que foram outras pessoas que falaram. Até porque as palavras de Jesus foram registradas por quem, meus irmãos? Pelos apóstolos. Jesus não escreveu nenhum livro do próprio punho. Não era essa a sua missão.
Eu digo isso porque eu já ouvi de uma pessoa que tinha de vida cristã o que eu tenho de vida. E, conversando sobre a Bíblia, ela falou o seguinte argumento: mas isso está sendo falado, pastor? Isso aí foi coisa que o apóstolo Paulo que escreveu. Jesus não acreditava assim nos evangelhos. Eu pensei, não falei, mas eu pensei, como assim? Mas, irmão, num dos evangelhos foi registrado antes que Paulo já estivesse já na igreja atuando. O mais antigo dos evangelhos, as fontes mais antigas, talvez sim, mas o registro é do início do ministério do apóstolo Paulo. É concomitante, paralelo. O primeiro dos evangelhos a ser registrado, inclusive, foi registrado por um jovem que não estava no primeiro grupo dos 12, Marcos. Então, se a questão é de confiabilidade, o apóstolo Paulo talvez tivesse mais do que Marcos. Mas nós confiamos nos evangelhos assim como confiamos nas cartas do apóstolo Paulo, que são as escrituras. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é palavra de Deus. Nós não podemos em nenhum momento colocar isso em dúvida. O apóstolo Paulo, ele garante que a pureza da sua pregação, inclusive, está baseada nisso, em que ele anunciou todo o conselho de Deus, Atos 20 e 27, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Filipe, quando prega ao eunuco, na conhecida passagem de Atos 8, ele usa o Antigo Testamento, até porque o Novo não estava registrado, ele usa o Antigo Testamento para pregar o Evangelho. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, versículo 30. Agora o versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. Usou Isaías para pregar Jesus. Então toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para o nosso bem. Ela revela quem Deus é para a salvação do seu povo. O Antigo Testamento não é menos importante que o Novo de forma alguma. Porque nós só entendemos o Novo devido à coluna, ao pilar que é o Antigo Testamento, para a sua compreensão, para lançar luz. Assim como o Novo serve de lente para entender e interpretar melhor o Antigo Testamento. Romanos 15, quando Paulo está caminhando para a conclusão da sua carta, ele vai dizer: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A nossa esperança vem pelas Escrituras. Bem, muitas vezes, meus irmãos, então, a nossa dúvida, a nossa questão, não é se compreendemos ou não a Bíblia. Há textos que são difíceis de compreensão, mas eu arrisco dizer que esses textos são menos de 5% das Escrituras. A nossa dificuldade, geralmente, é em obedecermos a palavra de Deus, porque, no fundo, nós temos dúvida se ela funciona. Nós temos uma percepção pragmática. Será que vai funcionar assim de verdade? Será que isso é aplicável? Bem, o que a gente deve fazer, então? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos colocando em dúvida a sua veracidade, a sua sinceridade e nem o seu poder, o que devemos fazer? Primeiro, uma questão bem prática agora. São 3 pontos bem práticos para encerrar. Primeiro é valorizar a palavra. Salmo 119, verso 72. Vamos ler? Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje que são ao contrário. Qualquer coisa vale mais do que a palavra de Deus. Tem gente que é capaz de ler Jonas e falar assim: pastor, é meio estranho esse negócio, né? Peixe engole pessoa, pessoa sai viva do peixe. Aí amanhã, ele abre um site de notícias na internet, está lá: pescador passa 3 dias na boca do tubarão, não sei o quê. Ele fala: rapaz, é verdade, está no jornal. Porque qualquer coisa, nas algumas pessoas, é mais confiável que a palavra de Deus. Quando deveria ser o oposto. Se nós valorizamos a Bíblia, a evidência que valorizamos é termos como sendo verdadeira, verídica, dando a ela o crédito devido. Valorize a palavra de Deus. Tenha ela como a coisa mais valiosa. Eu dou esse exemplo de Jonas porque eu me lembro de uma história que eu ouvi de um professor meu, talvez um dos poucos que eram crentes, infelizmente, que ele dizia que uma senhorinha foi perguntada para ela isso. Assim, você acredita que um peixe engoliu uma pessoa e depois a pessoa saiu inteira? Ela falou: olha, se falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também acreditava. Por quê? Porque a palavra de Deus não é a minha, não é a sua. É a Deus falando. E há um propósito nisso. Então nós temos que valorizar a Bíblia, tendo ela como verdadeira. Segundo, pedir a Deus que nos ensine através dela.
O Salmo 25, verso 4, e o início do 5 diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas verdades, as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me. É uma oração de pedido para ser ensinado, para ser conduzido. Perceba a linguagem de quem está caminhando num deserto, não precisa de orientação. Eu preciso de um mapa, eu preciso de saber as veredas, os caminhos. Quais são, Senhor? Meus irmãos, a vida, ela é um labirinto sem a condução de Deus. Eu e você não sabemos o caminho. Não sabemos. E mais, fora de Deus ninguém sabe. Não somos só nós que não sabemos. Os entendidos dos nossos dias também não sabem a parte de Deus. Por isso nós precisamos pedir com humildade: Senhor, me ensina. Senhor, usa a tua palavra para me corrigir. Isso requer humildade, meus irmãos, porque aí nós vamos estar submissos a ela para obedecê-la e não tornar a palavra submissa ao nosso interesse. Uma das maiores tentações que nós todos sofremos, eu também e você, é ler a Bíblia querendo sujeitá-la ao que nós queremos. É mais ou menos quando a gente pede um conselho a alguém. Olha, eu estou pensando em fazer isso, a pessoa fala que não. A gente ignora ela, pergunta para outro. Até que um amigo fala: eu concordo com você. Está vendo? Ele me entende, ele concorda comigo. Porque na verdade a gente não quer saber se nós estamos certos, nós queremos que alguém concorde conosco. Só que muitas vezes a gente faz isso com a Bíblia. A gente quer forçar, quer continuar, de alguma maneira que ela nos diga que nós temos razão. Que nós podemos seguir por onde bem queremos. Mas não é assim que funciona. Nós temos que estar submissos à palavra de Deus e pedir: Senhor, me ajuda, me ensina por ela, me mostra o caminho, me aponta a direção. E se valorizamos a Bíblia e pedimos que Deus nos ensine, obviamente, última aplicação, nós temos que viver aquilo que aprendemos. Mateus capítulo 7, esses 2 versos são chaves, onde Jesus explica, após o sermão do monte, ele acabou de pregar e ensinar. Olha o que ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Jesus está falando, e a narrativa é maior, nós lemos só 2 versículos, que, meus irmãos, as tempestades, as intempéries da vida vão acontecer sempre. As 2 casas enfrentam tempestade. A diferença não estava nisso. A diferença estava que uma casa tinha fundamentos e a outra não. E qual é a diferença? É que algumas pessoas, por buscarem obedecer a Deus, têm uma vida bem fundamentada, e aqueles que negligenciam a obediência a Deus não têm fundamento. A tempestade, meus irmãos, todos nós vamos enfrentar. Não é isso que vai nos diferenciar. Todos nós vamos enfrentar as tempestades da vida. A diferença é se nós somos ouvintes e praticantes, ou seja, colocando fundamento profundo para enfrentar esses desafios, ou se nós, como algumas árvores, temos pouca ou nenhuma raiz, e aí qualquer vento é capaz de nos tombar. Qualquer vento. Se nós valorizamos a palavra de Deus, nós queremos aprender por ela, precisamos viver, ou seja, a praticar aquilo que temos sido ensinado. Nós precisamos, então, ter cuidado para que nosso sistema de valor, a Bíblia, esteja entre aquilo que é mais valioso, mais confiável, mais seguro. E depois disso, nós possamos então nos submeter a ela e obedecê-la no melhor das nossas capacidades sempre. Nos esforçarmos, nos submetermos a ela e pedirmos ao Senhor: Senhor, me ajuda naquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, para que eu obedeça a tua palavra, para que eu aprenda por ela. Qualquer outra direção é fatal para nós. Nós, como cristãos, seguimos qualquer direção que esvazie o poder da palavra de Deus, ou negligencie essa palavra. Nós vamos estar nos sufocando nós mesmos. Qualquer igreja, qualquer parte do povo de Deus, ou indivíduo que se diz cristão, que não valoriza a palavra de Deus, não está disposto a aprender por ela e não busca praticá-la, está construindo um caminho perigoso para si próprio, porque está se enfraquecendo. E quando as tempestades vierem, não tem fundamento, não tem base, pode ser facilmente tombado. Por isso vamos dedicar tempo à palavra de Deus, vamos buscá-la, não só para conhecer, não só a informação que ela contém, mas para sermos praticantes dela. E uma questão bem prática quanto a isso. Muitas vezes, quando nós falamos da necessidade de orarmos mais, de lermos mais a Bíblia, de praticarmos o jejum, algumas pessoas lidam com isso se sentindo culpadas.
Se a culpa for uma culpa genuína, que gera arrependimento, é bom. Mas muitas vezes, algumas pessoas têm um tipo de culpa, uma culpa de fundamento falso. Uma culpa que paralisa, que pensa, olha, eu nunca li a Bíblia como deveria ler na minha vida toda, por que eu vou conseguir começar agora? Não. Você valoriza a palavra de Deus, você é um servo de Deus, você sabe do poder que essa palavra tem, porque te salvou. Você sabe disso. Então peça a Deus e lute para obedecer que Deus está ensinando a sua palavra. Peça a Deus que te ajude ensinando e lute para obedecer essa palavra. Porque eu creio, pelo que Deus estabeleceu na própria palavra dele, que esse meio de graça não vai falhar para aqueles que fizerem bom uso dele. Deus estabeleceu a palavra dele como um dos mais importantes meios de graça. Ele age na palavra, no meio da palavra. Por isso nós possamos dedicar tempo, começando com pouco. Não precisa começar com muito, mas sejamos perseverantes em amar a palavra de Deus, valorizá-la e obedecê-la. Vamos orar? Oh, nosso Pai, Pai Celestial, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela dádiva da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não só nos salvou por meio da palavra pregada, explicada, mas como o Senhor estabeleceu na Tua bendita palavra o caminho pelo qual devemos seguir para Te agradar, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencermos muitas vezes a preguiça, o desinteresse, a distração por outras coisas, ó Pai, de forma que possamos nos empenhar em ler a Tua palavra, em conhecê-la, e para que então possamos ser praticantes dela. Pai, muitas vezes nós nos sentimos desencorajados pelas nossas próprias dificuldades, pelas nossas limitações de compreensão. Pai, todos nós temos nossos desafios a enfrentar. Pai, mas nos dá ânimo. Pai, nos lembra que a Tua palavra é alimento diário. Ela é o pão para que possamos ter uma vida cristã sólida, firme. Pai, não nos deixe, ó Pai, cair na armadilha do nosso adversário, de ou menosprezar a Tua palavra, ou mesmo que nós digamos que ela é valiosa, de não valorizá-la na nossa prática. Nos ajuda, Senhor, a termos a Bíblia como um alimento indispensável para a nossa caminhada. Que mesmo que comecemos com um pouquinho cada dia, que possamos perseverar, não desanimando, não querendo, ó Pai, parecer que estamos ganhando proeminência, ganhando sabedoria da Tua palavra aos olhos dos outros, mas pelo contrário, possamos aos Teus olhos buscar conhecê-la cada vez mais. De forma que o Teu Espírito então use a Tua palavra para nosso fortalecimento, para nos dar a base sólida para os dias difíceis, mas acima de tudo, para que possamos viver uma vida santa que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque nosso coração, nossa natureza está dividida. Há uma luta em nós, o Senhor sabe disso. Então que o Teu Espírito que habita em nós nos capacite a enfrentar essa batalha, para que possamos amar a Tua palavra e possamos então obedecê-la. Tudo isso, ó Pai, eu lhe peço e lhe agradeço. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos
montanhas e mares, sol